muito bem-vindos a mais uma talk aqui no palco da sustentabilidade, neste festival Bom para Portugal. Estamos hoje aqui, no fundo, a percorrer vários temas que fazem parte daquilo que é a sustentabilidade. O tema desta talk agora é desperdício alimentar. Nós vamos aqui refletir com vários convidados um pouco sobre esta matéria, uma matéria obviamente preocupante, uma matéria que ainda tem muito caminho a ser trilhado, mas sobretudo também acho importante termos aqui as perspectivas dos nossos convidados. Serão com certeza perspectivas que nos vão enriquecer e que com certeza muitas delas até vão ser práticas ao nível de dicas e também de olhares. É com muito prazer que começo por apresentar os nossos convidados, Hunter Halder, fundador da ReFood, Pedro Lago, da SONAI MC, Iva Pires, professora associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa, e Wanda Serrúbia, da Casa Prisca. Muito obrigada. Obrigada. Vocês estão trocadas. Agora sim percebi que estão, mas não faz mal. Vamos aqui conseguir manter aqui a lógica. Hunter, nós estávamos há pouco a entrar no direto da TVI e eu falava nesta questão de um número que a FAO disponibilizou de 800 mil subnutridos. Quer dizer, estamos aqui a falar de um problema gigantesco e que muitas vezes nós, no nosso dia-a-dia, com a correria, com os problemas diários, não nos apercebemos da dimensão que tem. Por tal, eu também gostava aqui de pegar exatamente naquele mote que falei há pouco que a ReFood tem, que é seja a mudança, não é? Eu acho que é algo que o Hunter tenta incutir na base daquilo que é o projeto da ReFood, certo, Hunter? Sim, nós temos imenso poder para propulsionar mudança no mundo e cada um tem a assumir seu poder, seja cidadãos, como voluntários ou dumpster divers, empresas como agentes de responsabilidade social e ambiental, e o governo para alinhar o pano fundo para nós fazermos este trabalho bem. Há espaço para todos nós melhorar. Não tenho dúvidas. Então, tenho apenas uma grande curiosidade. Como é que foi conseguir, quer dizer, manter este movimento da ReFood em tempos que muitas vezes estávamos fechados e isolados? Vocês conseguiram, mesmo assim, ajudar as pessoas? Eu lembro-me ouvir que alguém, numa reunião da Câmara Municipal de Lisboa, em março, fez uma palestra sobre dificuldades de todos os sectores naquela altura e dizer que o ReFood está em colapso. E eu pensei que isto é uma coisa muito natural para pensar, não é? Porque fomos muito dependentes na restauração, um dia para outro a restauração parou e assumir que estamos em colapso faz todo o sentido. Felizmente, como diz o Mark Twain, as notícias de nossa morte foram exageradas. E o que é que acontece é que nós fazemos parcerias, inclusive com a Câmara Municipal de Lisboa, Banco Alimentar e muitas outras entidades em 60 lugares diferentes no todo o país, para resolver primeiro o assunto de alimentar os beneficiários. E conseguimos fazer isto nas primeiras semanas e depois fazemos um trabalho de diversificação de fontes de alimentos. Claro. Então, Faro, por exemplo, teve 3 ou 4 supermercados antes da pandemia. Hoje em dia tem 14. Então, nós mudamos nossa abordagem do mercado exatamente para preencher a lacuna. Eu acho que é exatamente nesses momentos nós conseguimos perceber, não é, o que é que nós temos dentro de nós para nos conseguir moldar às necessidades e também aqui a estas mudanças. Pedro, com vários anos aqui ligado a projetos de sustentabilidade, sobretudo agora no grupo SONAI, eu pergunto, sente que este processo do combate ao desperdício alimentar está a ter finalmente um caminho devido? Sim, no caso, começando pelo continente, nós temos uma variável fundamental de gestão que é a quebra, e o continente é um retalhista que é uma referência mundial na gestão desta variável, mas mesmo assim posso-lhe garantir que o continente está cada vez a desperdiçar menos e cada vez a valorizar mais a quebra que ainda tem. No mundo, eu diria que para combater o desperdício nós precisamos essencialmente de 3 coisas. A primeira é ter consciência do problema, a segunda é ter informação sobre como atuar e a terceira é mudar os hábitos. Eu diria que já temos a informação e já estamos conscientes do problema e por isso este movimento de mudança já começou. Primeira fase conquistada. Já começou. Mas ainda há um longo caminho para fazer, porque enquanto não mudarmos os hábitos de forma mais radical, vai continuar a haver muito desperdício e esse é um drama que todos temos que combater em conjunto. Claro, sem dúvida. Wanda, já a Casa da Prisca é uma empresa que pretende ser líder e também aqui uma referência de qualidade e boas práticas, aqui com este crescimento, não é, de forma sustentada, no fundo, que
que tem tudo a ver com esta temática e, portanto, valor para todos os seus stakeholders. Nesse sentido, pergunto, o que é que têm desenvolvido? Nós somos uma empresa familiar, centenar, portanto a Casa da Prisca foi fundada em 1917, mas até aos dias de hoje tem tido um crescimento sustentado temos uma parceria com a SONAI em que estamos a recolher de 5 lojas as quebras das frutas e dos hortícolas e com eles a reaproveitá-los e fazer a produção de doces que depois os vendemos também nas lojas do continente. As quebras são recolhidas em 5 lojas, como eu disse, perto da nossa fábrica em Trancoso. Aquelas que são possíveis nós aproveitarmos, nós fazemos 5 variedades de doces para as lojas Continente e posteriormente esses doces são então colocados à venda. As quebras que são recolhidas e que já não estão em condições de ser para o fabrico de doces, nós usamos na nossa exploração pecuária, na alimentação dos animais. Temos uma exploração em que temos vários animais de raças autóctones transmontanas e usamos nesse aspecto. Este projeto também se abrange no resto da fábrica e também na área de produção. Na fábrica temos vários projetos em andamento nesse sentido e estamos a fazer todo o esforço para combater este desperdício que é muito grande e que nós tentamos fazer o nosso melhor trabalho nesse sentido. É fantástico, extraordinária essa descrição que nos deu, extraordinária. Iva, tem desenvolvido aqui investigação sobre este tema do desperdício alimentar, portanto acredito que nos trará aqui um bom enquadramento, porque também é preciso pensar o problema, não é? Neste sentido, falávamos há pouco, o Pedro até referiu, que obviamente aqui esta primeira fase, eu até brinquei que está conquistada, claro que não está totalmente conquistada, é preciso continuar a sensibilizar. Nesse sentido, a sensibilização, quer dizer, parte aqui de uma chamada de todos os stakeholders, ou seja, não podemos deixar que são as pessoas por si próprias que de repente têm que acordar para isso, quer dizer, tem que haver aqui um esforço conjunto. Diria assim, Iva, que é esse um caminho para pelo menos trilhar. Sim, obrigado. E pegando um bocadinho nas palavras quer do Hunter, quer dos outros oradores também antes de mim, ainda não está totalmente conquistada a primeira fase. Eu diria que há 2 grandes eixos de intervenção. Antes de atuar é preciso saber dar resposta a um conjunto de questões. Quanto é que desperdiçamos ao longo da cadeia? Quem é que desperdiça? Quem são os setores que mais desperdiçam? Porquê é que desperdiçamos? E que tipo de produtos mais desperdiçamos? É um ótimo exercício. E esse exercício é fundamental para depois podermos envolver todos os stakeholders e percebermos quem é que vamos chamar para atuar em cada um destas fases, para definir prioridades. Devemos começar onde? Com as famílias, com a distribuição, com a restauração. E, portanto, eu diria que esta primeira fase é essencial e eu acho que aqui o Estado teria um papel importante, que era apoiar estudos para realmente percebermos onde, quanto e o que é que estamos a desperdiçar e não existem em Portugal. Depois dessa fase, então sim, atuar, e aí é muito importante. Eu penso que apesar de tudo já há muitas campanhas de sensibilização, é preciso trazer as pessoas para a ação. É preciso realmente que as pessoas comecem a perceber o impacto que tem deitar alimentos para o lixo para começar a mudar comportamentos. E aí temos que envolver todos os stakeholders, incluindo os meios de comunicação social. Claro, e é interessante que se nós analisarmos e pesquisarmos até sobre esta matéria, algo que a Iva estava a dizer e que eu acho muito relevante, é que é mesmo detectar exatamente onde é que são os desperdícios. Muitas vezes nós temos a ideia preconcebida que só desperdiçamos quando fazemos, se calhar, comida a mais e depois não tivemos no dia a seguir tempo para poder voltar, no fundo, a ter a mesma refeição, mas nada disso. Muitas vezes vem desde a produção, passando pelo processo até mesmo da distribuição, não é? E depois, muitas vezes na compra e depois chegando aqui a esta fase final, que nós em casa sabemos. Acho que essa é a parte talvez mais consciente, porque todos nós, independentemente das empresas ou do nosso tipo de trabalho, é onde passamos a maior parte de nós sempre em casa, não é? Portanto, diria que isto aqui é talvez assim algo que deve ser cirúrgico no sentido do apuramento. Sim, é fundamental porque, por exemplo, e falou nas várias fases, mas mesmo em casa nós temos vários momentos de interação com os alimentos e é preciso planear as compras,
É preciso saber arrumar as compras que fizemos dos alimentos, é preciso mobilizar todas as partes dos alimentos. Os alimentos são compostos por polpa, sementes, casca, talos, folhas e muitas vezes só usamos uma pequena parte deles. Portanto, é preciso mobilizar todos os alimentos que compramos. Depois de cozinhar é preciso consumir tudo o que foi cozinhado, porque alguém perdeu tempo, gastou energia a cozinhar os alimentos. Se não os cozinharmos, devemos congelar ou guardar. E, idealmente, se tivermos em casa um compostor, fechar o ciclo, ou seja, usar o compostor para produzir humus que vai permitir produzir novos alimentos. É muito interessante pensarmos nessa, às vezes, simplicidade das coisas, não é? Eu acho que mais do que tudo está na simplicidade. Hunter, queria aqui também perceber um pouco, em Portugal, quantos já são os núcleos que a ReFood tem espalhados pelo país? São à volta de 60. 60, uau! Sim, mas temos alguns novos que começam a servir a comunidade, mas ainda não têm seu centro de operações. Mas eu acho que nós devemos... se não se importa de usar o microfone. Eu diria que temos à volta de 60. Algumas são muito novos, mas já estão servindo a comunidade, embora que não tenham seu centro de operações ainda. E é muito entusiasmo, muita boa vontade de todas estas pessoas. Sim, até porque, no fundo, conseguirem alargar para 60 significa que há aqui, de facto, muita vontade por parte das pessoas. Sim, eu acho que há um casamento bastante feliz entre os três problemas que eu noto nestas comunidades todas, que é desperdício alimentar, fome e muitos recursos não utilizados. E há um casamento muito bonito entre estas três coisas, porque nega os problemas e resulta em muitos benefícios para todos os envolvidos. Sem dúvida. Pedro, eu acho que está aqui um momento excelente para darmos exemplos, não é? A Missão Continente tem aqui como compromisso a sustentabilidade e contribui, obviamente, e positivamente para as comunidades onde se insere e atua em 3 eixos, certo? Alimentação, pessoas e planeta. E o que é que eu pergunto, Pedro? Como é que isto se processa na prática, no dia-a-dia? Na prática, o Continente, enquanto empresa líder em Portugal, considera fundamental a promoção de um consumo mais consciente. E esse consumo consciente nós dividimos em 3 pilares fundamentais: a alimentação saudável, o plástico, o uso responsável do plástico e o combate ao desperdício alimentar. No âmbito do combate ao desperdício alimentar, a grande prioridade é a prevenção. E só para ter uma ideia, no Continente temos uma equipe dedicada à prevenção do desperdício, que existe há mais de 20 anos, porque tudo, desde a embalagem à previsão das vendas, todos os aspectos são pensados no sentido de minimizar o desperdício. Quando o desperdício, mesmo assim, está prestes a acontecer, temos 3 eixos de atuação. Aquilo que chamamos reduzir o desperdício iminente, reutilizar, numa perspectiva de dar uma segunda vida aos alimentos que já não perderam valor comercial, e o reciclar numa perspectiva de transformar, como o exemplo que falamos da Casa Prisca. No reduzir o desperdício iminente, só para lhe dar 2 ou 3 exemplos, quando nós sinalizamos com uma etiqueta especial, cor-de-rosa, produtos que estão próximos da validade, é uma forma de alertar o consumidor que chamar a atenção, não é? O produto está bom para consumo, mas por isso simplesmente tem que ser consumido rapidamente. Ou as caixas zero desperdício nas frutas e legumes, que são produtos mais maduros, que vendemos a um preço mais baixo. No claro, isso também estimula, não é? Esse preço mais baixo também faz com que a pessoa perceba que... E as doações para a ReFood e não só. Só o ano passado o Continente doou a cerca de 1.200 instituições, e além de disponibilização de produtos também aos nossos colaboradores, o que totaliza quase 14 milhões de euros de desperdício evitado. Impressionante, impressionante. Wanda, há pouco estava-me a dar o exemplo de como é que a Casa Prisca, no fundo, atua. Eu queria saber era o impacto, ou seja, que tem nos outros. Eu acredito que vocês depois mexam, não é, aqui com vários núcleos, não é? Isso acaba por ser muito positivo, não só para o trabalho que vocês fazem, mas também para uma comunidade que está à vossa volta. Sim, nós, como lhe disse, nós somos da cidade de Trancoso. A nossa fábrica está situada na cidade de Trancoso e temos vários projetos internos relacionados com este tema. Relativamente ao plástico, outro exemplo que nós também estamos a trabalhar internamente, na nossa linha de fatiados, por exemplo, vamos lançar uma linha de fatiados em que 80% das embalagens vão deixar de ser de plástico, vão ser de cartão, e os 20% de plástico que vamos usar é plástico reciclado e reciclável. Outro exemplo, por exemplo, nós na nossa linha, sempre foi feito assim, na nossa linha de alheiras,
todos os desperdícios dos outros produtos que fatiamos são usados na massa da alheira, portanto não tem que haver aqui um desperdício. Mas ainda voltando ao tema dos doces e ao projeto que o Pedro nos desafiou a fazer, só das 5 lojas em que recolhemos as quebras das frutas, estamos a falar nestes últimos 4 anos de 5 toneladas de produto. Impressionante, impressionante. Exatamente. Desculpe, 25 toneladas, estava a me Bem, então, enganar. Exatamente. triplamente em 4 anos, impressionante. exatamente. Em 4 anos estamos a falar de 25 toneladas. Mas é de que facto depois, imenso. é imenso, e que depois, no fundo, nos trouxeram a venda de 19 mil frascos de doce. Portanto, há sempre aqui uma perspectiva de um comércio realmente sustentável e que foi para nós uma mais-valia também em termos de organização interna, porque nos obrigou, obviamente, a ter uma série de requisitos e de boas práticas para conseguir fazer todo este processo. E assim vou-lhe fazer uma pergunta que acredito que sejam sempre aquelas perguntas mais, não digo injustas, mas que são mesmo aquelas que é preciso talvez responder de uma forma, diria eu, criativa, que é, no fundo, o que é que falta fazer, o que é que falha, não é? Eu acho que esta pergunta tem que ser feita. Acho que não temos de ter medo de perguntar, porque todos temos boa vontade. Percebe-se que a sociedade, quando é chamada, ela contribui, ela está aberta, está receptiva. Vemos desde os miúdos em casa, eu falo por mim, não é? Tenho crianças em casa, são as primeiras a dizer-me como é que eu devo fazer determinadas coisas ligadas com o ambiente, com a sustentabilidade e até mesmo com questões alimentares. Portanto, a minha pergunta vai muito de entender onde é que está a falha ou onde é que está ali a questão que é preciso resolver. Bom, na verdade, todos os processos de mudança social são lentos, são complexos, há muitas variáveis que intervêm e demoram muito tempo. Nós estamos agora a iniciar, no fundo, as primeiras etapas no sentido de combater o desperdício alimentar. E eu penso que tanto o Ântar, o Pedro e a Wanda mostraram a ponta do iceberg deste problema. É só a ponta do iceberg, o problema é muito mais complexo. O que é que podemos fazer neste momento? Nós temos rotinizadas más práticas. Deitamos fora talos que podemos usar de legumes, podemos usar na sopa, compramos muito e deixamos apodrecer metade da fruta que compramos muitos iogurtes e parte deles não os consumimos. Mas o que é que preciso fazer é rotinizar boas práticas. E para isso, os meios de comunicação social são também muito importantes, porque podem influenciar mudanças de comportamento. Mas também tem que haver alguém que comunique com os meios de comunicação social, porque assim, eu acho que a responsabilidade, claro que sim, os meios de comunicação social têm que ajudar, mas tem também que haver alguma ação concertada, digo eu, quer dizer, a minha área é a comunicação, mas eu acho que muitas vezes nós, para podermos comunicar, temos que comunicar certo, temos que saber, não é? E eu acho que o que a Iva está a dizer, acredito que seja muito também por aí, ou seja, haver não é, tanto Estado como também privados juntos nesta missão de o fazer. Temos que estar todos juntos, os atores sociais vão desde as empresas, o Estado, as empresas de distribuição de restauração, por exemplo, as universidades, as ONGs, a sociedade civil, todos, cada um por nós tem que estar unido num combate ao desperdício alimentar. Acho que temos que fazer disto um desígnio nacional. Todos juntos para combater o desperdício, e isso é extremamente importante. Mas sim, o tema começou a ser discutido na academia, mas hoje em dia penso que já está amplamente discutido e, por exemplo, sempre que me convidam, estou sempre disponível para participar e ajudar a comunicar o problema, sabendo de antemão que todos os processos de mudança social vão ser lentos, um passo de cada vez, mas vamos conseguir. Temos de conseguir. Hunter, quem nos estiver a ouvir e estiver interessado em contribuir e ajudar, como é que as pessoas o podem fazer? Well, eu acho que há espaço para todos nós sejam envolvidos, todos os cidadãos podem fazer voluntariado, ou com ReFood ou com outras. As empresas podem adaptar as políticas financeiras, têm que ser sólidos, não é? Mas também social e ambiental. Então eu acho que há espaço para melhoramento. No próprio governo, eu junto a minha voz, as líderes de SONAI e Jerónimo Martins, lá na conferência do APET, isto primavera, a dizer que as incentivos e desincentivos têm que ser alinhados com a realidade. Não podemos ter supermercados pagando mais para doar que para deitar fora. Então, há trabalho a fazer na área jurídica, de parte do governo, e eu até quero fazer uma coisa que nunca fiz antes, para a Cláudia Azevedo e o Pedro Soares de Santos. Eu tiro o meu chapéu, por causa da clareza e a coragem com que elas falou
na primavera. E eu acho que todos nós devemos puxar para estas mudanças que vai aumentar significativamente as doações que faz e faz o nosso trabalho muito melhor, muito mais e melhor. Fantástico. Pedro, estava aqui a falar da questão da comunicação. É importante, não é? Ou seja, é preciso passar a mensagem e acho que vocês fazem muito bem. Procuramos fazê-lo, sim. É fundamental passar a mensagem, é fundamental nós percebermos que para combatermos verdadeiramente o desperdício precisamos de inovar, precisamos de quebrar paradigmas. Nós temos que perceber que os alimentos às vezes perderam valor comercial, mas estão ótimos. Por exemplo, uma banana, para ser transformada num bolo de banana, tem que estar bastante madura, quase castanha. E é um alimento que, quando não está muito agradável para ser consumido, está nas condições perfeitas para fazer um bolo de banana, porque nem é necessário adicionar açúcar e é um produto muito mais saudável. Portanto, temos que quebrar estes paradigmas na nossa cabeça e temos que fazer uma outra coisa fundamental, que é colaborar. O projeto com a Casa Prisca é apenas um exemplo, porque é preciso mudar os processos, pôr diversas entidades a colaborar no sentido de dar escala a estas iniciativas. Nós temos diversas iniciativas e procuramos ativamente parceiros para nos ajudar a dar escala a estas iniciativas e podermos ainda multiplicar por muitas vezes, este desperdício que temos evitado nos últimos anos e que é algo que, por um lado, nos orgulha, mas, por outro lado, temos a consciência que há ainda um longo caminho a percorrer. Wanda, tivemos aqui este vosso exemplo que, no fundo, revela que há aqui uma grande importância quando se fala de parcerias, não é? É verdade. E acho que também sente-se que as pessoas e as empresas estão cada vez mais abertas às parcerias. Acho que começa a ser aqui um exemplo que já não é, vamos dar o exemplo, acho que já começa a ser uma realidade. Exatamente. Para vocês, mudou o vosso negócio? Com certeza que sim. E lá está, e mesmo apesar de sermos uma empresa centenária e com uma grande história a nível do nosso país e que já temos uma marca com um grande prestígio, é para nós fundamental encontrar estes caminhos nestes projetos, porque são eles que fazem a diferença e nós não podemos ficar parados à espera realmente que os projetos apareçam. Também temos que os procurar e tentar inovar e tentar acompanhar aquilo que os nossos parceiros obviamente nos desafiam a fazer. E foi isso que nós fizemos com todo o gosto, com a parceria com a Sonai. Iva, pergunto-lhe, mais alguns gestos, mais algumas dicas que acho que sejam pertinentes deixar aqui registadas? Então, falando sobretudo, sabe que a maior parte dos estudos indicam que as famílias são, infelizmente, um dos setores que mais contribui para o desperdício alimentar e, por isso, eventualmente deveriam ser um grupo-alvo muito importante para lançar campanhas de sensibilização e para precisamente dar estimular a mudar para boas práticas e comportamentos que sejam positivos no sentido de combater o desperdício alimentar. Eu diria que em todos estes momentos de interação com os alimentos há oportunidades de reduzir o desperdício. Planeiem as compras, mobilizem todos os alimentos que compraram, consomam todos os produtos que acabaram por levar para casa e cozinhar. Se estiverem num restaurante e, felizmente, a dose ter sido muito grande para aquilo que queria consumir, pedir uma caixa para levar para casa, por exemplo, porque esses alimentos. De facto, começamos a assistir cada vez mais a esse gesto e eu acho que tem que ser um gesto que a pessoa não tem que ter vergonha nenhuma, quer dizer, aquilo fez parte de uma refeição que a pessoa consumiu, pagou, quer dizer, e eu até acho que é um gesto de exemplo cívico, não é? Civismo, porque somos os únicos a poder dar uma nova oportunidade a esses alimentos. Se eles voltarem para a cozinha, tem que ir para o lixo. E, portanto, só mesmo o consumidor é que pode dar uma nova oportunidade. Muitas vezes nos ajuda na qualidade de vida, chegar a casa e não ter que ser no dia a seguir, olha, sobrou, tenho aqui mais uma refeição. Quer dizer, também há aqui um lado prático que depois também vai ajudar e vai aqui ajudar na engrenagem, não é? Sim, claro. Fantástico. Hunter, estamos assim já na reta final, temos mais ou menos 1 minuto para cada. Eu acho que vou deixar este minuto para que vocês façam uma reflexão que achem pertinente e que tenha a ver, obviamente, aqui com o tema de hoje. Estamos a falar de sustentabilidade, aqui este talk é sobre desperdício alimentar, portanto eu acho que deixar aqui 4 olhares distintos como deixa final para terminar pode ser muito rico. Hunter. Ok, eu quero sublinhar 2 coisas. Primeiro, a ReFood está a fazer 10 anos este ano e vamos ter algumas festas interessantes no fim do ano. Vamos esperar um bocadinho, mas em dezembro vamos ter uma celebração mais que os próximos 10 anos que as últimas, porque temos a olhar para o futuro.
E outra coisa que quero sublinhar é que o novo movimento de Unidos contra Desperdício é uma coisa muito importante, é bastante novo e está composta pelos elementos de toda a sociedade. 5 entidades que representam toda a cadeia alimentar, 3 que representam a distribuição de alimentos que são resgatados e 2 que são entidades governamentais. E nisto temos muitas centenas de adherentes e convidamos todas as empresas e todos os produtores, todos interessados nesta matéria, a juntar Unidos contra o Desperdício, porque assim fazemos muita diferença na toda a sociedade. E uma forma de o contactar, então, ou contactar a ReFood, será através do vosso site? Unidos contra Desperdício. Unidos contra o Desperdício. Podem procurar, não é? Ou seja, Exatamente. interessados, particulares, coisa, empresas que estejam... Uma coisa interessante, Sim. o desperdício, falta algumas letras, Sim. porque o erro está no desperdício. Exatamente. E que se reconheçamos isto, podemos fazer muita coisa. Sem dúvida. E acho interessante também a maneira como está colocado, que eu acho que muitas vezes é isso, é as pessoas perceberem que bastam simples gestos, não é, para mudar. As pessoas que geralmente ajudam no dia-a-dia da ReFood são pessoas que também se tornam embaixadores, não é, da vossa causa. Sim, cada voluntário é um embaixador, de maneira que atuamos na comunidade reflete em todo o ReFood. Então, cada voluntário é um embaixador. Em termos da nossa estrutura, temos os núcleos, que são 60 aqui em Portugal, e temos a direção, que são 5 pessoas, todos voluntários, e que temos também uma nova equipa, que são os embaixadores, que representa a direção em diferentes áreas do país. Mas eu diria que todos nós somos embaixadores contra o desperdício alimentar e todos nós temos um impacto em o que é que dizemos e o que é que fazemos. Sem dúvida. Pedro. Eu aproveitava para fazer um apelo a todos que nos estão a ouvir. O desperdício começa por ser um problema ético e moral, porque não faz sentido nós desperdiçarmos 1/3 dos alimentos que são produzidos quando há 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Mas é um problema ambiental também muito sério. O desperdício alimentar, se fosse um país, era o 3º país mais poluidor do mundo, depois da China e dos Estados Unidos. Portanto, mesmo o impacto ambiental é muito forte. Finalmente, e talvez o mais importante, é um problema de sustentabilidade do sistema alimentar. Neste momento, não são conhecidos os meios para produzir os alimentos para os 10 mil milhões de pessoas que seremos em 2050. E todos, rigorosamente todos, podemos contribuir para este movimento. É importante estarmos muito conscientes da importância do problema e que com gestos simples, no nosso planeamento de compras, na forma como compramos no supermercado e principalmente na forma como gerimos a nossa despensa lá em casa, de facto podemos combater este flagelo. Pelo menos hoje aqui fica esse recado dado para quem nos está a assistir, a ver, que é: tomem conta da vossa despensa, do vosso frigorífico e, como dizia também a Iva, aproveitar aqueles pequenos nadas que não são nada, são de facto depois muito importantes para o restante. Wanda? Pegando nas palavras, portanto, aqui do Pedro, nós enquanto indústria também temos aqui uma palavra a dar. Nós também somos responsáveis pela produção de alimentos e, como tal, temos que ter consciência de que tudo aquilo que nós produzimos a mais vai com certeza depois parar às prateleiras dos supermercados e tudo mais, e caso não tenhamos a consciência desse problema, que é realmente um flagelo, estamos a contribuir para esse desperdício. Agradecer ao Pedro a oportunidade mais uma vez que nos deu de participar neste projeto, que nos veio trazer a consciência realmente do desperdício que existem nas lojas, que é realmente muito, muito grande, e que nós estamos a contribuir, apesar de ser com uma pequena fatia, estamos a contribuir de alguma forma para fazer o nosso papel nesta cadeia na qual nós também fazemos parte. Iva? Bom, sabendo que poupar pode ser um importante motivador para desencadear processos de mudança, eu desafiava as famílias a, durante uma semana, tomarem nota daquilo que deitam para o lixo, calcularem o valor económico dos alimentos que acabaram no lixo e fazerem as contas para um ano inteiro ou um mês e, percebendo quanto estão a desperdiçar, perceberem que se mudarem comportamentos podem poupar.
Quero agradecer a todos, acho que foi de facto muito enriquecedor. Tivemos aqui 4 perspectivas, tivemos parcerias, tivemos dicas, tivemos exemplos. Agradeço-os, muito obrigada. Obrigada. Obrigada também. Já agora queria aproveitar para te dar aqui uma pequena lembrança. Querida da Casa Wanda, da Prisca. obrigada. Sabe que eu já sou consumidora, já era fã. Ainda bem, muito Muitos obrigada. parabéns, Muito obrigada. sinceramente. E sobretudo tenho muito carinho por histórias familiares. Acho que perpetuar histórias nos negócios é algo que me é muito familiar e que eu acho maravilhoso. Muito Parabéns. obrigada. Muito obrigada. Parabéns a todos, muito obrigada. Muito obrigada.